no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, verso 10 ao 14. 18. Verso 10 ao 14, estaremos lendo a palavra do Senhor, onde estaremos meditando a palavra do nosso Deus nesta noite. Amém? Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos dos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontrar, de verdade vos digo, o maior prazer sentirá por causa desta que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Hein? Vamos mais uma vez orar, falar com o Senhor nosso Deus. Pai Santo, nós estamos diante da tua presença. Senhor amado, Tu és o Deus que conhece todo o nosso ser, conhece os nossos corações, conhece tudo aquilo que há em cada um de nós. Pai amado, eu venho te suplicar no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, que Tu venha falar conosco nesta noite, ó Deus. Aquieta os nossos corações, Pai Santo. Nos ajuda a compreender a Tua palavra. Você vai ter compreensão dos Teus ensinos, ó Deus. E que ao ouvir a Tua palavra, Deus amado, venhamos aplicar em nossas vidas, para vivermos conforme a Tua vontade, os Teus preceitos. Pai querido, em nome de Jesus, Teu Filho bendito, toma cada pessoa que está aqui nesta noite em Tuas mãos, e que Teu Espírito Santo, Deus, possa falar conosco de forma que possamos compreender aquilo que Tu quer de cada um de nós. Pai querido, em nome de Jesus, Teu Filho bendito, eu clamo a Ti, ó Deus, eu suplico a Ti, ó Deus, seja conosco, seja com cada pessoa que está aqui, e cada vida aqui presente nesta noite. Pai, tem misericórdia de mim, ó Deus. Senhor amado, vem estar usando a minha vida, apesar de mim, Deus. Que possa estar falando bem nos meus lábios nesta noite. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Mateus, ele, escritor, que tenta transmitir o Cristo, o homem e o Messias, aquele cumprimento da palavra de Deus. Ele tenta de certa forma passar para os seus leitores que o Cristo, Jesus, ele está cumprindo aquilo que a Escritura falava sobre o homem, o Filho do homem, e sobre o Emanuel, o Deus conosco. Eu quero nesta noite, com a misericórdia de Deus, falar um pouco sobre esse texto para os irmãos, sobre a proclamação e o cuidado. Esse texto ele começa no capítulo, versículo 1, e ele vai discorrendo sobre a importância do cuidado, sobre como devemos focar os nossos olhos. Eu quero aqui observar aquilo que Jesus vem permeando nesse ensino, transmitindo
seus discípulos, sobre aquilo que Jesus Cristo tentando transmitir, tanto para os seus discípulos naquela época, para nós hoje, sobre a proclamação e o cuidado para com os outros, ou para com aqueles que estão ao nosso redor. O versículo 10 parece ser uma espécie de conclusão, aqui ele vem falando a partir do versículo 1. Gente, não desprezais a qualquer desses pequeninos, que eu vos afirmo que os seus anjos dos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Se nós não voltarmos um pouco a partir do versículo 1, a gente não consegue compreender de forma clara aquilo que ele quer nos transmitir. Ele começa a partir do versículo 1 com uma questão que os discípulos levantam em relação àquele que é maior no reino dos céus. Isso vem parece ocupando o coração dos discípulos sobre esta posição entre aqueles grupos de homens. Só que Jesus Cristo dirige a atenção dos seus discípulos em outro viés. O versículo 6, Cristo começa a trazer uma outra sugestão para essas pessoas. No versículo 4 e 5, Cristo mostra uma outra sugestão para aqueles discípulos. Enquanto eles estavam preocupados com quem era maior no reino dos céus, Cristo faz eles olhar, ou leva a sua atenção em uma outra direção. Olha os versículos 4 e 5. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Enquanto eles debatiam, enquanto eles tentavam descobrir quem era o mais poderoso, quem era o maior, o mais importante no reino dos céus, Cristo direciona o olhar, direciona a atenção dos seus discípulos, que eles deviam depender totalmente de Deus. E ele então traz a figura aí de uma criança. Eu cheguei a irmã Neide com a Lídia, e ela querendo subir para depois da cabeça, e ela segurando, né? E Cristo, mais ou menos assim, ele chama uma criança, coloca no meio deles e fala assim: observe. Uma criança, ela depende totalmente de outros, de terceiros, para a sua subsistência, para a sua alimentação, para o seu cuidado, moradia, a sua proteção. Ela depende totalmente de outra pessoa. Uma criança, ela é incapaz de sobreviver se não tiver alguém que o cuide, o serve com cuidado, com proteção, com alimento. E Cristo fala: aquele que se humilhar como essa criança, aquele que voltar a se depender totalmente de Deus, aquele que olhar para Deus, aquele que se voltar para o Senhor como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Ele esmiuça os seus discípulos, ele esmigalha toda a autoridade, todo o poder, toda a vanglória, toda a altivez que porventura havia no coração daqueles homens. O coração que buscava o poder, ele o lança sobre a terra e fala: não é por aí. O ser humano é nada do coração do homem querer buscar poder, posição, ser reconhecido de alguma forma, ser respeitado, ter status. E Cristo fala: não é por aí. Não é esse o caminho. Você precisa se humilhar com essa criança. Esse é o maior no reino dos céus.
Perante Deus, nenhum homem tem poder nenhum. Perante Deus, nenhum homem tem nenhuma capacidade, nada de si mesmo, que pode fazê-lo adentrar à presença de Deus. Perante o Deus Todo-Poderoso, nenhum ser humano é capaz de exigir dele alguma coisa. Fala, Senhor, eu exijo a minha parte, eu exijo os meus direitos. Eu fui um bom homem, uma boa mulher, eu guardei os mandamentos, eu obedeci tuas leis, agora é meu direito. Ele fala, não, você não passa de um pecador, um nada, que transgrediu todas as minhas leis. Todas, sem exceção, você transgrediu, você quebrou todas elas. Você desonrou seu pai e sua mãe. Você foi um adulto, um ladrão, um cobiçador, um assassino. Eles vão falar, pastor, eu nunca matei ninguém. Aí eles falam, se você já odiou alguém do seu coração, aí eu nunca adulterei. Se você no seu coração cobiçou uma mulher ou um homem, você adulterou. Mas eu nunca roubei. Será mesmo? Eu falo, lembrei, falando para eles, e aquela bola de gude e olho de gato? Você desejou? Aquele lápis que você pegou emprestado no seu colégio, na escola, e botou na sua mochila e levou para casa, e não devolveu mais. Vocês, quando nós olhamos para roubar, a gente pensa em algo grandioso, roubar um banco, roubar um carro, roubar algo grande. Mas roubo é roubo. Você, quando aposta naquilo que não é seu, você está roubando. E quando nós nos deparamos com as leis de Deus, nós somos devedores a Cristo. E nós precisamos que a graça de Deus nos alcance, para que possamos assim adentrar nas moradas celestiais. Cristo sugere aos seus discípulos que eles precisam não tornar um bebezinho, mas também uma postura de uma criança que coloca-se totalmente na dependência de Deus. Como uma criança depende totalmente de terceiros para que ela possa sobreviver, para que ela tenha uma existência, que ela possa ter alguma coisa. Cristo fala para nós, você precisa se humilhar feito uma criança. Lembrar que a tua capacidade, que os méritos não servem de nada perante Deus. E que tudo que porventura vai chegar às tuas mãos, os méritos pertencem a Deus. Foi Ele. Ele que abriu os céus e derramou a chuva. Mas foi Ele que cerrou os céus e fez esse verão que está aí castigando muita gente. Foi Ele que veio a semente germinar e produzir pão para alimentar o faminto. Mas foi Ele que veio a semente murchar e também não produzir. Foi Deus. No versículo 5 ele fala para os seus discípulos: quem recebeu uma criança tal como esta em meu nome, a mim recebe. Ele nos leva aos discípulos a pensar no cuidado. Em vez de estar disputando posições, pensa no cuidado. Aquele que recebeu uma criança tal como esta em meu nome, aquele que estender a mão desse pequenino, ele não está falando que você tem que ser agora um cuidador de criança, não. Você tem que montar uma creche aí, ou um orfanato, e cuidar das crianças que estão desamparadas. Ele não está falando disso, não. Ele está falando de dispomos a cuidar, de conduzi-la a Cristo, para não querer tropeço a nenhuma pessoa, a ninguém. Aí ele fala isso no versículo seguinte, a partir do versículo 7, ele começa a falar que não devemos causar tropeço a ninguém. O verso 10 objetiva alinhar os projetos ministeriais e não desprezíveis.
não desprezeis. Olha o versículo 10. Tenta alinhar os objetivos ministeriais dos seus discípulos. Ele fala: não desprezeis. Não desprezeis, e volta lá no versículo 5. Nenhuma dessas crianças, nenhum desses pequeninos. No versículo 7, ele fala que ai daquele por quem é o escândalo, é inevitável que o escândalo venha. Ele fala: seria melhor que colocasse uma pedra de moinha sobre o seu pescoço, mas no fundo do mar, que ele fizer um pequenino tropeçar. E eu volto para não estar falando aqui especificamente de uma criança. Paulo fala das crianças na fé que ainda tomam leite. Ai daquele que fizer um desses indoutos tropeçar, aqueles que causam escândalo, aqueles que causam tropeços, armadilha para a caminhada de um neófito na fé, de um pequeno na fé, aquele que está ainda engatinhando. Meus amados irmãos, observa que Cristo vai chamando a atenção dos seus discípulos e a nossa atenção para alinhar a nossa caminhada, os nossos objetivos ministeriais com os de Cristo. Qual deve ser a razão de não cometermos escândalo? Quero ter um bom apartamento lá no Reino dos Céus. Eu quero sentar bem próximo de Cristo, se não, próximo de Davi, para procurar para ele obedecer um homem segundo o coração de Deus. Não deve ser isso o nosso objetivo. O nosso objetivo de não casar é um tropeço pequeno, porque nós temos uma missão de conduzi-los ao reino dos céus. A nossa missão é de ajudá-los, de fortalecê-los. Aquilo que Paulo nos chama a atenção uns aos outros, o cuidado, o fortalecimento, o ajudar, o sermos um suporte, e não de afastarmos do Senhor. O apóstolo Paulo ele fala assim: o comer carne faz os meus vão se escandalizar, então eu não vou comer porque não seja para que ele não se escandalize. Não por causa de mim mesmo, por causa do meu irmão. A minha consciência é tranquila, mas o meu irmão é fraco na fé, então eu vou me abster de várias situações para que meu irmão possa crescer na fé. É interessante que algumas pessoas tentam passar essa visão que é em relação ao mundo. Não pode ver que o mundo se escandaliza, mas o mundo se escandaliza por tudo. Ele fala em relação ao irmão, aquele que tem a mesma confissão de fé, aquele que confessa a Cristo como Deus Senhor, este assim é meu irmão. O versículo 10, ele traz os contrapontos, como o versículo 4, versículo 6, até o versículo 6, nos mostrando que eu preciso alinhar minha caminhada para edificar aqueles que eles estão longe ou aqueles que estão engatinhando nessa caminhada. Eu preciso de suporte para que outros possam enxergar a Cristo, ser conduzido até Cristo. O versículo 6, quero ler com os irmãos: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho que fosse afogar na profundeza do mar. Olha que ele está referindo mais uma vez àqueles que estão começando a caminhar, aqueles que ainda não têm uma compreensão da palavra de Deus, do Evangelho, aqueles que ainda não têm um entendimento da palavra, dos ensinamentos do Senhor. Meus amados irmãos, é muito fácil para um crente uma caminhada já mais longa do Evangelho, ele remontando algumas tradições, costumes de homens, e ele querer empurrar de para lá esses costumes a alguns que está chegando. Não posso tocar nisso, não pega daquilo, não manuseia isso, não como aquilo.
Isso é costumes de homens, tradição de homens. Ontem, nessa quinta-feira, brincando com o irmão Ezequiel, no trabalho dos homens, no GA, ele chegou de short. E ele procurou, recebe um de Toroca aí, vai de Toroca aí. Eu falei, não pode não. Começa a dar exemplo para os novos. Aí ele olhou para os meninos de short, né? Mas olha aí, não, mas eles precisam de exemplo. Brincando com o irmão Ezequiel. Não há pecado em usar short, né? Era uma tradição de homens aí que não se pode usar short. Isso não passa de homem cheio de costumes tolos que não vai alterar a minha fé. Não usam batom, não colocam brinco, não pode, né? Sim, são costumes de homens. E que vão mudando conforme o tempo, conforme a sua própria vontade. O que nós não podemos é ser motivo de tropeço para nenhuma pessoa. Aquilo que é nosso gosto, aquilo que nós julgamos prazeroso para nós que empurrar sobre eles. Precisamos ser facilitadores do cuidado, trazer para o nosso lado e abrir a palavra de Deus, e assim diz o Senhor, assim está escrito, mostrando a palavra de Deus. Cristo expõe o seu papel no mundo, no versículo 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Sempre teve uma multidão que caminhou junto com Cristo. Alguns que estavam interessados no Evangelho, outros curiosos, defensores de uma tradição milenar. Alguns que estavam curiosos para saber quem era aquele Galileu que operava tantos milagres e prodígios. Outros estavam cheios de problemas e queriam suas dores, suas fomes, suas necessidades saciadas. Outros realmente buscavam o Messias. Alguns buscavam nele ver algum erro para condená-lo, porque preferiam continuar vivendo um sistema religioso criado por homens que colocaram em situações confortáveis. E Cristo coloca diante da multidão, diante dos seus discípulos, o seu papel nesse mundo. O papel de Cristo não era trazer ou colocar, dar status para homens, posições sociais, colocar o homem numa situação confortável. Não era esse o papel de Cristo, mas era salvar o pecador. E ele fala isso no versículo 11, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Muitos judeus, escribas e fariseus os recriminavam porque tinham ao seu redor pecadores, prostitutas, publicanos, e eles então o desqualificavam a Cristo, porque ao seu lado tinha multidões de pecadores que o cercavam. Ele comia na mesa do publicano. O judeu, ele não podia estar na mesa com o publicano, com hora de imposto. Junto com os seus tinha prostitutas ou ex-prostitutas que andavam com Cristo. Ele entra na casa de um cobrador de imposto e ali ele toma refeições com aqueles homens. Para os judeus isso era inadmissível. Os discípulos de Cristo no dia de sábado, passando por uma roça, pegaram espigas e comeram. E os judeus falam: teus discípulos estão fazendo aquilo que não é lícito fazer no sábado. E ele fala: não vejo o que estava escrito. O que Davi fez? Entrou na casa do Senhor e comeu os pães da presença, que não lhe era permitido, e deu aos seus homens. O homem é tendencioso a querer normas e normas de homens. Cristo está rebatendo, dizendo que ele veio salvar o que estava perdido, não um religioso que estava cheio de si, mas aquele que estava disposto a abandonar a sua própria vida para viver a vida que Cristo tinha preparada para ele. Porque o Filho do Homem
Esse era o título que Ezequiel dizia sobre Cristo. Ele gostava de usar esse título também. Essa designação para si mesmo, Filho do Homem, que designava a sua humanidade. Ele padecia, aquele que estava junto com as pessoas e que se compadecia dos fraquezas. E como homem, ele foi pendurado no madeiro, e como Deus ele restou no terceiro dia, vencendo a morte. Até o verso 11, Cristo trata sobre a proclamação. Olha o versículo 1, naquela hora aproximaram-se de Jesus e os seus discípulos, perguntaram: quem é porventura maior do reino dos céus? E ele leva a eles a pensar nas crianças como que necessitava de cuidar. Ele proclama o reino. O versículo 7 fala: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalo, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Ele está levando a pensar na proclamação do reino. O versículo 11, ele mostra que o próprio Filho de Deus veio salvar o pecador. Ele está levando os discípulos a pensar na proclamação do reino. A proclamação do reino tem um custo a ser pago. Cada um de nós. Proclamar o reino, anunciar o Messias, falar da grandeza do Filho de Deus, mostrar os meios de salvação. Não devemos buscar posições por estar, mas buscar o nome de Deus conhecido entre os povos, anunciar o nome de Cristo, falar sobre a salvação, falar sobre a grandeza do reino de Deus, falar sobre a necessidade que o homem tem de se voltar para Deus e do perigo que o homem corre longe do Senhor. Os versículos 12 e 13, ele fala sobre o cuidado. A parábola da ovelha perdida, ela se resume basicamente nesses dois versículos, 12 e 13, que fala sobre o cuidado de uma ovelha. Pastor Clésio, conversando um dia, falando sobre algumas pessoas cobrando por alguns que tinham se afastado, e alguém usou esse texto. Falou: não, pastor, parar a ovelha perdida, o pastor deixou as 99 ali para buscar a ovelha que estava perdida. Assim, não, ele foi buscar a ovelha perdida. Ele não foi buscar um bode que se pulou a cerca, não. Muitas pessoas querem que o pastor vá atrás de bode que pulou a cerca, por não diferenciar, separar uma ovelha para um bode. Bode é bicho terrível. Olha o que diz o versículo 12 e 13. Que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Ele está trazendo uma ilustração, uma comparação sobre um criador de ovelhas, um pastor que está no campo com suas ovelhas, com o seu rebanho. Ele fala que se o pastor olhar para as suas ovelhas e ver que falta uma, vai deixar elas 99 e vai atrás daquela que ficou perdida, que se machucou ou que está no campo. Ele não vai abandoná-la. O pastor, ele contava as ovelhas, quando ele colocava no carro ou colocava no local de proteção, ele contava as pessoas rebanho. E era aí que ele via que estava faltando, ele deixava em proteção e ia atrás da que faltou. Ele teria grande alegria quando encontrava e trazia para junto do rebanho aquela que se extraviou, aquela que estava perdida, ferida ou que se perdeu no rebanho. Isso ia haver grande alegria. Está falando de cuidado. Quantas e quantas vezes nós damos falta de um irmão que está faltoso do trabalho? Algumas vezes eu digo: pastor, só para trás de fulano não está vindo, o que aconteceu com ele? Eu falo assim: eu já fui, eu já fui, você já foi lá visitar, conversou com ele. Porque
Porque parece que a obrigação é do pastor, só do pastor. Parece que não nos enxergamos como igreja, temos que cuidar um dos outros. Quando temos falado sobre o discipulado, o discipulador é um cuidando do outro. Eu tenho tentado mostrar para os irmãos que muitos dos irmãos terão a maior facilidade de conversar com o outro irmão do que com o pastor, se você for próximo dele. Precisamos aprender a cuidar uns dos outros, manter esse relacionamento de cuidado, de zelo um pelo outro. Precisamos aprender a dedicar tempo, cuidar do irmão. Não é cuidar da vida alheia, não. Cada um cuida da sua vida. É só cuidar no sentido de ajudar, fortalecer, de orar, de instruir. Tem muitos que gostam de cuidar da vida alheia, aquele mau sentido aí, de cuidar para falar, transmitir aquilo que não é da sua conta, que não é do seu interesse, que você não vai mudar nada, que é apenas transmitir uma mensagem que ouviu e que não faz sentido, que não vai fazer nenhum benefício para a vida do irmão. Precisamos nos interessar que vai trazer benefício, crescimento, ou se você estiver interessado em ajudar o irmão a crescer, a vencer uma batalha, a vencer uma luta, um problema que ele enfrentou. Precisamos nos interessar. Mas é simplesmente para saber notícia, saber já alguma coisa ou outra da vida do irmão, isso é fugir e é pecado. Isso não agrada a Deus, não agrada o Senhor. Precisamos nos dedicar ao cuidado. Precisamos aprender a cuidar. Quando igreja do Senhor, quando povo do Senhor, quando rebanho do mesmo, ovelha do mesmo rebanho, precisamos aprender a zelar um pelos outros, a dedicar cuidado uns pelos outros. Quando sentir falta do irmão, não precisa procurar o pastor não, você tem o WhatsApp, temos um grupo aí, você tem o WhatsApp do irmão, tem um grupo aí, vai lá buscar o número dele, salva o seu contato, manda uma mensagem, procura, tira um minuto, vai lá, conversa com o irmão, irmão, posso te visitar, não tem que receber, faça uma visita, ore com ele, conversa. É interessante. Por mais corrido que nossas vidas sejam, a vida dos irmãos sejam, é algo prazeroso para a gente ter um momento de conversa, de conversar mesmo, para conversar com o irmão. De vez em quando eu faço isso com os irmãos que vêm comigo. É ir da casa, desocupado, vem aí. Ou se avisar. E cada vez que a gente faz é algo bom. A gente vai com o objetivo de fortalecer, de edificar, de cuidar. Você pode desfrutar disso. Ah, pastor, ninguém nunca foi me visitar, então vai visitar alguém. Fala para o irmão, liga para ele, vai lá, faça uma visita. Converse com ele, ore. Mas vai visitar para orar, para ser fortalecido. Não para saber a notícia da vida do vizinho, de outra pessoa. O Senhor fará grandes coisas no meio de nossas vidas, nós nos dispomos a sermos esse que vai cuidar uns dos outros. Aquilo que o Senhor falou, quem recebeu uma criança tal como esta, tem o nome, não recebe. Cuidar de um irmão que está com dificuldade. De maneira alguma ficaremos sem a nossa recompensa, sem o nosso galardão da parte do Senhor. Os queridos, precisamos, quanto igreja do Senhor, nos preocupar com a proclamação, nos preocupar com cuidar daqueles que já estão em casa, que Ele está do nosso lado. Eu estava esses dias meditando sobre algumas falas sobre nossa igreja. Algumas pessoas dizem, não, a igreja batista é muito fria. Eu gosto muito fria, a igreja batista. Eu estava meditando sobre isso. Eu li faz tempo atrás, um documento, um material que diz que até mesmo aquilo que o seu inimigo fala sobre você, você deve levar em consideração.
Apenas aquele que alguém que, se isso aqui necessário falar sobre você, você deve levar em consideração. Isso é investigação, ponderação. Eu estava refletindo, pensando sobre esta fala. Eu fiquei imaginando sobre isso que eu estou vendo. As expressões de cada rosto. Quem está aqui em cima vê a expressão de cada rosto, de cada irmão. Aqueles que estão cochilando, que estão querendo dormir, os olhos pesados, aqueles que estão vibrando, aqueles que estão dizendo amém, aqueles balbuciando, aqueles que estão conversando, dispersos. E percebe cada expressão. E eu fiquei imaginando, será se realmente não há uma certa razão quando alguém diz que é um povo frio? Não quis motivar alguém a buscar a Deus, deixar de buscar cultuar a Deus. Eu quis trazer mais ou menos reflexão para nós, quando igreja do Senhor. Quando está no momento de adoração, de louvor ao Senhor. Quando está no momento de ouvir a palavra de Deus ou em oração. Nós não deveríamos ser mais vibrantes, estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Ser mais entusiasmados. Mas por que temos nos tornado tão insosso? Você já imaginou? Quem gosta de uma comida de insosso, sem sabor? Um pouco de sal, sem nenhum tempero. Um pouco de tempero, mas são pessoas que gostam, né? Sem uma cebolinha. Mas tem que estar, o sal tem que estar bom. Porque se tiver sem sal, sem ter o tempero sem sal, o negócio fica ruim. Imagina uma adoração dessa para Deus. Viver desta forma, dizer também para Deus, sem zelo, sem nenhuma empolgação, sem dedicação, desprezando aquilo que Ele nos manda fazer, coisas simples que nós podemos fazer. Quem é aqueles irmãos que não pode parar um pouco e ouvir o irmão? Só ouvir e orar mais ele depois. Quem é do mundo que não tem durante a semana em 10 minutos para fazer uma visita? Ou tirar 10 minutos da visita para alguém para ligar? O solzão está terrível, né? Mas o dia quente já, e ela está quente do mesmo jeito. É uma ligação. Quer pensar nisso? Eu ouvi hoje uma coisa. Eu percebi que parece que já é um costume isso acontecer. Não é coisa ruim, não. Aí eu lembrei do trabalho dos embaixadores do rei. Que aquilo que eu vi um garoto fazendo na nossa igreja, o trabalho que embaixadores do rei fazem, que é cuidar de pessoas que estão problemas de saúde, que são viúvas, que são pessoas idosas. Os embaixadores do rei fazem isso. Ou é o trabalho que eles fazem. Ir limpar o quintal, fazer algum serviço que não pode fazer, ir no supermercado para uma pessoa assim. É trabalhos que está na cartilha do embaixador e ensina para eles fazer isso. Eu vi esse garoto fazer algo assim, eu achei interessante. E me veio à memória esse cuidado. Isso chama de cuidado. Aqui na nossa igreja tem as irmãs que são viúvas, solteiras, a pessoa vai necessitar. E que precisaria ter esse cuidado. Que mora em uma faixa, vou usar uma faixa aqui, isso não é pecado, nem não está ofendendo, tem uma faixa que mora sozinha. Os filhos já cresceram, já voaram no dia, e ela mora sozinha. Não é pensado? Eu tenho certeza que meu pai nunca ia feliz, meu irmão visitando ela uma semana lá, mas ela deu uma faixa. Eu nem procurei isso para ela, não. Nem conversei isso.
Eu mesmo sou devedor disso, que às vezes está bem longe uma da outra. Eu faria isso com mais frequência. Mas são horas. Vai lá em casa, às vezes não está em casa, não vou te ligar para ela, dar uma mensagem. Ela tem uns trabalhos que ela faz, que é cuidar de um irmão que acabou de tirar, e às vezes ela vai para lá, cuidar dele, fazer alguma coisa. Manda mensagem, está em casa, tem que conversar com a senhora. O irmão Ezequiel não trabalha mais, também não deveria. Se ele tiver alguém para conversar mais ele, fica quieto. Quando ele tem alguém para conversar mais ele arroja a falta de fogo, uma coisa ou outra. Se você tiver cuidado. Um adolescente da nossa igreja aí, manda uma mensagem para ele: olha, como é que você está? A mensagem dele, as conversas dele são bem objetivas. Estou bem, pronto. Tentar conversar, aproximá-los, buscar para perto, trazer para perto da gente, para cuidar, para orar por eles, dedicar as nossas vidas. Precisamos não aprender, mas fazer. Eu falava aqui na quarta-feira quarta-feira nós tínhamos um grupo aqui de 6 pessoas, mais 3 crianças. Um grupo de oração. Contei, 6 pessoas e 3 crianças. Ele estava falando sobre. Nós sabemos o que temos que fazer. Nós já sabemos, a questão é fazer. Nós sabemos que temos que orar. Sabemos que precisamos reter a palavra de Deus na nossa cabeça. Meditar na Escritura Sagrada. Temos agora que fazer, começar a fazer. Muito daquilo que Cristo nos ensinou, nós já sabemos. Quanto igreja do Senhor, os irmãos já sabem. A questão é que precisamos fazer, começar a fazer. A obediência. Seguir os passos que o Senhor nos mandou seguir. Precisa colocar em prática no nosso dia a dia aquilo que Ele nos ensinou. Devemos fazer como igreja do Senhor. Obediência. De nada adianta termos conhecimento e mais conhecimento e não praticar a palavra de Deus. Eu quero fechar a palavra nessa noite. Versículo 14. Assim, pois, é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Cuidado e proclamação e cuidado. Nenhum de nós sabemos quem é aquele que é salvo. Podemos proclamar que é o meio que Deus usa para salvar o pecador. Proclamação do Evangelho. É identificar aqueles que são salvos pela graça de Deus, precisamos cuidar deles, precisa ser cuidado. Algo que tem para os nossos corações dos pastores aqui do polo é que não basta só fazer estudos bíblicos, precisa cuidar, manter aquilo que a gente começou. Imagine só você plantar uma semente e não cuidar dela depois. Aquela semente nasceu, aquela árvore nasceu, se não cuidar, precisa ser cuidado. Essa é uma vida que se converte ao Evangelho, precisa ser cuidado. Precisamos proclamar e cuidar. E Cristo nos ensina isso. Mas é da vontade de Deus, vosso Pai Celeste, que pereça um só destes pequeninos. Ele nos falou sobre a proclamação e nos falou sobre cuidar. Precisamos desenvolver isso no nosso dia. Dispor a proclamar, a anunciar e a cuidar. Cuidar dessas vidas. É a responsabilidade de cada um de nós.
Ovelha é um bicho muito sensível. Da frieira, da carnaval. É míope, se perde fácil. Ovelha é um dos animais mais sensíveis para ser, mais dependente. Talvez seja por isso que Deus nos compara com filhos. Vós sois ovelhas, meu irmão. Depende muito do cuidado. Você e eu precisamos de cuidado. Precisamos de cuidado. O Senhor nos ajude a proclamarmos e a cuidarmos uns dos outros. Se cada um cuidar de um, todos serão cuidados. Não é verdade? Se cada um cuidar de um, todos serão cuidados. Aqui um corinho fala: preciso de você de mim. Nós somos de Cristo até o fim. Pensa na sua caminhada cristã. Eu preciso de você precisa de mim. E nós precisamos de Deus. O Senhor nos ajude. O Senhor nos fortaleça. O Senhor possa dispor nossos corações a proclamarmos o Evangelho e a cuidarmos uns dos outros. Amém? Nós vamos honrar o Senhor. Vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Eu quero apresentar aos irmãos, nossa igreja, ao Senhor, os frutos do GEA. Marcelo. E Marcelo? Marcelo também está participando do GEA da Sinfonia. E ele entendeu que precisava confessar a Cristo, né? É isso mesmo? Ele tomou uma decisão na segunda-feira, pegar sua vida ao Senhor. Foi começou depois, já. Ele disse que era realmente isso que precisava fazer. Assim como o Senhor nos fala, precisamos dar uma confissão publicamente. Estou procurando se essa é verdade, a palavra do Senhor nos fala: aquele que me confessar perante os homens, eu o confessarei perante o Pai que está nos céus. Aquele que me negar perante os homens, eu o negarei perante o Pai que está nos céus. Então, esse é um processo que o Senhor nos chama a fazer: confessá-lo perante os homens, perante a igreja. Vamos orar por Marcela para estar diante do Senhor. Continue orando pelo GEA, Marcelo. Eu falava para ele botar o nome desse GEA, né? Para a gente identificar. Aliás, podemos escolher um nome para cada um dos GEA, para a gente identificar cada GEA pelo nome do GEA, não pelo nome da pessoa, né? GEA do pastor, GEA do André, GEA do Johnny, você foi não, GEA, sei lá, GEA aí, dá o nome, é um grupo de amizade, e o Senhor fará para identificar. Quero só lembrar os irmãos de uma palavra que eu dei no dia. Eu coloquei em um dos nossos boletins. Eu estou bastante otimista com esse presente tempo. Eu creio que Deus fará grandes coisas no nosso meio. Eu creio nisso, tenho orado por isso e tenho trabalhado um pouco mais tempo para que isso aconteça. Se os irmãos não acreditam, estou orando por isso, eu espero grandes coisas da parte do Senhor. Vamos orar por Marcelo. Lá atrás está o Cauã, não é isso? Você tem o nome? Cauã, é isso. Cauã está participando do GEA da Sinfonia. E ali está o Edmar, meio do Marcelo, que veio com ele. Seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Vamos orar. A Lorena também está participando do GEA, esqueci. Ela está participando do GEA, né? Vamos orar, vamos falar com o Senhor nesse momento. Representância diante do Senhor, do Marcelo, catadora. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos aqui diante de Ti, em Tua presença, ó Deus das nossas vidas. Pai amado, eu quero diante de Ti, Senhor, o Teu santo altar, apresentar ao Pai Santo a vida do Marcelo, Pai que decidiu confessar a Ti como Senhor e Salvador da sua alma. Pai querido, em nome de Jesus, Teu Filho bendito. Pai, se há sinceridade em seu coração, Teu Espírito Santo, Deus, esteja assim o selando com o selo da
vida eterna, Pai. E que eu esteja revestido com toda a armadura de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, teu Filho bendito, que tua Pai Santo esteja conduzindo os teus caminhos, esteja fortalecendo para enfrentar, ó Deus amado, as lutas desta vida, as ciladas que o inimigo irá, ó Deus amado, lançá-lo para fazer cair ou tropeçar nessa caminhada. E que o ó Deus amado, Deus Santo Espírito esteja fortalecendo, esteja conduzindo, esteja dando discernimento, sabedoria, sobretudo, Pai, perseverança na caminhada. Pai amado, em nome de Jesus, teu Filho bendito, que ele venha encontrar, Pai Santo, justificado por Deus, justificado pelo teu Filho amado, o dia que ele estiver em tua presença, ó Pai, diante de ti no juízo eterno. Ó Deus amado, que o teu Filho se apresente em favor dele, para que ele assim, ó Deus amado, possa habitar eternamente contigo, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que tu esteja revestido com dons espirituais, revestido com talentos, ó Pai. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu clamo a Ti, eu invoco, Pai Santo, sobre a sua vida do Marcelo, a Tua presença e o Teu Espírito Santo. Pai, esse é o meu clamor, esta é a minha oração, minha petição, no nome santo de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Seja bem-vindo, família. Deus abençoe.